Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Bem-vindos, trackers de todo o universo. Eu sou o Carlos Henrique Santos e você está embarcando em mais um Café com a Genway, o podcast que vai acompanhar a USS Voyager em sua odisseia através do Quadrante Delta. Comigo, capitaneando essa jornada, Roberta Maná. Que responsabilidade! Tudo bom, pessoal? Estamos iniciando uma jornada longa, mas acho que vai ser bem bacana, vai ser bem divertido, até porque a Voyager é uma das minhas séries favoritas, então acho que eu vou gostar bastante de rever os episódios e discutir. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Coffee. Black. Já no meu caso não é bem assim, né? Voyager nunca foi a minha série favorita. Recentemente eu até reassisti a série e acho que ela melhorou bastante nessa segunda revisão, mas ainda é o meu patinho feio de jornada. Vamos ver agora, acompanhando aí essa nova tentativa, se a série melhora um pouco, né? Eu acho que é uma tentativa válida, vamos ver. Mas eu sempre acho que jornada, mesmo quando é ruim, é bom, né? Vamos lá, vamos seguir com fé nessa possibilidade. Uma coisa que a gente queria explicar é assim, a gente sabe que ficou um pouco longo, mas a gente achou que não fazia muito sentido fazer 2 episódios sobre Karataker. A gente encarou como um episódio único, um duplo, e por isso ficou um pouco longo. E esse podcast acabou ficando um pouco longo, mas para os próximos vocês fiquem calmos, a gente vai fazer isso com menos de 1 hora, para o pessoal não ter que ficar pendurado aqui esse tempo todo, tá? De antemão agradeço a quem acompanha a gente até o final, agradeço também sugestões e as críticas que possam acontecer, a gente vai estar aqui aguardando o retorno de vocês. E vamos lá, Roberta. Então, a gente vai começar com o episódio 1, The Caretaker, e a gente vai roubar a ideia do podcast Barba de Hiker. E então eu vou ler o breve resumo do Guia da Saga Jornada nas Estrelas, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandri. Enquanto busca uma nave Maquis nas Badlands, a USS Voyager é atirada ao Quadrante Delta, a mais de 70 mil anos-luz de casa, por uma entidade poderosa conhecida como o Guardião. Fala pra mim, o que você lembra da abertura desse episódio? Eu queria ouvir a sua opinião. Puxa, da abertura, tu diz aquela parte antes de... Nossa, não, calma, é tudo muito misturado na minha cabeça. Eu nunca assisto a abertura da série mesmo, sabe? Então vira tudo uma maçaroca, assim, o episódio inteiro. Não, porque eu assisto e assim, quando eu vejo para aquela abertura, eu lembro de Star Wars. Ai, droga! Quase não temos força de impulso! Não dá pra ir mais rápido? Seja criativa! Como ser criativo usando um equipamento de 39 anos e recalchutada? Nave Maquis, aqui é Gul Levesque, da 4ª Ordem Cardassiana. Desligue os propulsores e rendam-se, ou vamos... Porque aquele letreiro subindo, Sim. E aí vem aquela nave cardassiana atrás, parece a abertura do A New Hope. Nossa, sim, é verdade, tem razão, é a letrinha subindo, assim, é isso mesmo, é verdade. Embora, assim, eu acho que a ideia ali foi, assim, Deep Space Nine fez a mesma coisa, né, ele pegou a série, os eventos lá da nova geração, de Best of Both Worlds, né, da Batalha de 359, e aí abre Deep Space Nine com isso. Eu acho que é uma forma de ligar, né, Deep Space Nine à nova geração. E aqui acho que a Voyager tentava fazer essa conexão com a Deep Space Nine, que era a outra série que estava funcionando. Você acha que é por aí ou eu tô viajando? Eu acho que sim, e também é interessante agora tu fazeres essa conexão, porque, por exemplo, também começa essa questão do Maquis, começa lá, também entendi, perpassa toda a Deep Space Nine e aí chega aqui em Voyager. Então acho que é bem interessante como eles conseguiram construir em um fio, passar por 3 séries que aconteciam concomitantemente, né? Então eu acho bem curioso isso, bem legal, assim, a gente depois vai revendo, né, os episódios, e aí tu pensa assim, então aqui que foi
foi o início de tudo e tal. Mas Embora a questão Makee tenha ficado um pouco perdida ao longo da série, né? Mas isso a gente vai ver ao longo dos próximos episódios. Mas é verdade. É uma coisa que você comentou que eu tinha esquecido da Rolaren, né? Que ela era a Makee também lá na nova geração, é verdade. Mas acho que ali a abertura, acho que ela funciona bem, né? Ela tem essa pegada e coloca ali tem essa coisa da tensão, de você jogar ali, aparecer os caras, né, aquela onda do Nexus, aquela onda é a onda do Nexus, né? Aquela onda do Nexus Sim. que cai em cima da nave Makee e tal, então é bem bacana. E então, aí beleza, eu acho que ali eu vi essa conexão funciona bem sim. Logo depois aí a gente já tem a cena da Janeway, ele corta ali pra Janeway, já na colônia penal, e isso é interessante também, né, porque a gente aprendeu que Jornada não tinha mais crime, mas tem uma colônia penal, né? Tom Paris? Sou Catherine Janeway. Servi com seu pai na Albatani. Podemos ir a algum lugar conversar? Sobre o quê? Sobre um serviço que gostaríamos que fizesse. Eu já estou fazendo um serviço para a Federação. Eu soube que a Comissão de Reabilitação gosta muito do seu trabalho. Eles me deram permissão para conversar com você sobre o assunto. Nesse caso, sou todo seu. Mas que mais parece umas férias, né? Verdade, de peito pra praia, né? Eu vou te dizer, assim, se eu fosse ser presa e fosse pra lá, eu não ia ficar tão triste, assim, a pessoa não tem que pagar aluguel, não tem que trabalhar, não faz nada, fica lá só lugar idílico, cheio de árvores, é um campo, olha eles caminhando no meio das árvores, que delícia, tem uns, deve ser um cheirinho bom de eucaliptos, tá lá. Verdade, porque antes da gente falar lá da colônia penal, eu pulei um assunto, abertura de Voyager, você não gosta, né? Eu gosto, eu acho muito bonita a música, eu gosto dos planetinhas que a gente visita. Nossa, eu gosto de tudo de Voyager. Não, eu tô te zoando porque eu sabia que você gostava, mas eu também gosto. Eu acho a abertura de Voyager linda, assim, a música eu acho que era muito bonita. Nova Geração tem aquela coisa da nostalgia e tal, mas ela é bem, né, muito a cara da série clássica. Deep Space Nine e Voyager, acho que elas brigam ali, né, vai ser a melhor abertura, e eu acho que as duas passam bastante o que é a ideia da série, né? Quando você vê a abertura de Deep Space Nine, você vê a abertura da Voyager, faz a conexão com o que a série quer conversar, né? Acho que é bem legal. É. Mas ali a gente tem lá na colônia penal, aí a gente já dá de cara com a Janeway, né? E depois com o Tom Paris. Tom Paris, na verdade, era era para ser uma outra pessoa, né? O Tom Paris tem um episódio, você tem todo aquele background do Tom Paris, que contam que ele teve um erro de pilotagem, 3 pessoas morreram por causa dele, por isso que ele tá ali na colônia penal e tal, assim. Tem um episódio da Nova Geração, que é um episódio que o Wesley vai lá pra Frota Estelar. Do Red Squad, era né? Pra ser o acho que é Nicholas Locarno, se eu não estou enganado. Que era, na verdade, o Tom Paris era para ser aquele personagem da Nova Geração. Quando você pega lá o que aconteceu lá e você escuta o que ele está falando, né, você vai fazer aquela conexão lá com o personagem. Eu não sei qual foi o motivo deles terem mudado o personagem, assim, o nome, mas o background é todo do Locarno. Olha, eu acho, há muito tempo atrás que eu li que ele tinha alguma conexão com direitos autorais, de roteirista, entendeu? Esse negócio todo. Eu também não sei nem se os atores que fazem personagens, eles também não têm. Então acho que teve que ter essa pequena mudança em função disso, uma besteira, mas é... Eu acredito que sim, eu acho que foi o mesmo caso da Rolaren na Nova Geração, que era para ser a Rolaren primeiro oficial de Deep Space Nine e não a Kira. Né, e teve o mesmo problema lá. Mas de qualquer maneira, acho que para quem conhece Jornada, acaba fazendo a conexão. Mas seria mais interessante, né? Já ter esse. Acho que enriqueceria bastante o personagem. Sim, acho que por vários motivos. Assim, primeiro, por mostrar as consequências de um ato irresponsável, né? Aquelas coisas todas.
E aí a gente vê de fato, né? Porque naquele episódio a gente vê o tribunal e eles sendo condenados e tal. Mas assim, parece que não vai dar nada, sabe? Eu sempre tenho essa impressão, pelo menos em jornadas, parece que não vai dar nada. Mas, e fundamentalmente, assim, pra gente ver depois também a jornada do personagem. Era um personagem, aquele era um ótimo piloto. Então também vai ao encontro disso que a gente tá vendo aqui, né? Que o Tom Paris, ele estava sendo chamado por ser um excelente piloto, com muitas habilidades, né? Então aqui ele estaria sendo chamado por isso. E também tem uma jornada de redenção, que eu também acho que ia ser muito, muito bacana, assim, uma jornada de várias temporadas até ele conseguir se redimir e se mostrar uma pessoa confiável e que se importa, de fato, com os coleguinhas, né? Tom Paris, eu acho que é um dos personagens que, pra mim, poderia ter sido um pouco melhor, mas acho que tem uma jornada bem bacana dentro de Voyager, assim, tem uns momentos de direção, eu acho, bem legais, assim. E aí a gente vê a primeira aparição da Janeway. E aí? Qual que é a sua relação com a Janeway? O que você acha? Ai, gente, eu acho ela tudo de maravilhosa. Eu acho a Janeway, ela tem uma preocupação com a tripulação que é digna de qualquer bom capitão. Ela tem, assim, um espírito de comando que incita a tripulação a obedecê-la, a seguir as ordens dela. Ela tem o bom senso de escutar quando ela tá errada, sabe? De dar um passo pra trás, refletindo no que estão falando pra ela. Mas ela também é humana de fazer bobagem mesmo, de vez em quando fazer bobagem. E aí, quando ela se dá conta, desculpa, vou dar um passo pra trás. Não tá mais aqui quem tentou torturar um cara porque ficou muito brava com ele. Mas enfim, eu acho que a Janeway é tudo de bom, assim, eu sou muito fã dela. Eu acho, eu curto bastante. Tanto a atriz, né, Kate Mulgrew, eu acho que ela vestiu muito bem a camisa da Frota Estelar ali. Eu acho a postura dela como capitão, acho que é legal, porque é meio clichê, né, o que eu vou falar, mas ela tem um pouco dessa postura meio maternal em relação aos tripulantes. Mas quando ela tem que dar pancada, ela dá, né? E ela, né? E é legal com a maneira como ela se posiciona. E esse episódio eu acho que define já de cara qual vai ser o perfil dela, né? Como é que ela é, como é que ela age. Mas eu não sei se ao longo dessas 2 primeiras temporadas foram meio erráticas. A gente acabou perdendo, talvez seja uma avaliação errada minha, perdendo um pouquinho dessa pegada dela, e depois ela recuperou mais à frente. Ou pode ter sido talvez a minha implicância com a série. Vamos rever os outros episódios, quem sabe eu estou errado, né? Aí o episódio volta para Deep Space Nine, né? Temos aí um personagem querido, nosso bom e velho Quark, querendo dar um caô em cima do Harry King. Estou aqui tentando ser um anfitrião gentil, sabendo quanto os pais de um jovem oficial apreciariam uma lembrança sua na véspera de uma perigosa missão. E o que é que eu recebo em troca disso? Insultos grosseiros. Eu vou fazer queixa a respeito. Qual é o seu nome, meu filho? Harry Kim, mas eu... E quem na academia divertiu vocês contra os Feren? Informe o seu comandante que o Conselho da Federação deve esperar uma queixa formal. Quanto custa a bandeja toda? Brilhantes como um diamante colado. Mais! É difícil acreditar, mas pode achá-los em qualquer planeta por aí. Isso é um exagero. Sabe, tem uma loja na colônia Vonar que vende uma dúzia de formatos diferentes por um leque cardassiano. Quanto quer por estas? Íamos justamente negociar o preço. E eu acho engraçado porque essa cena do Quark tentando vender uma bobagem, uma bugiganga, uma porcaria pra ele, mostra o quão cru o Kim é, né? Tipo assim, de ficar apavorado porque ele falou não sei o que, da frota, com medo que vão dedurar ele. É muito ingênuo, né? Assim, sim. Muito... Pô, mas... o cara é um barman da federação, de uma estação espacial. Quem é esse cara? Você sabe com quem eu tô falando? Não, ainda bem. E ele tá lá preocupado porque o Quark tá ameaçando ele. Ele é muito garoto, né? Muito garoto. Sim, bem ingênuo mesmo. A sorte dele é que aparece ali o Tom Paris. Aí eu acho que forma a primeira duplinha, que acho que é uma dupla que vai seguir, né? E eu acho que isso é interessante quando a gente revê esse episódio,
tem mais ou menos algumas direções, a gente vai ver isso, né? Acho que a primeira direção é essa, assim, era o Tom Paris / Harry Quinn, né? A gente vai ver que eles vão criar uma ligação ali ao longo da série, né? E Sim. Isso vai ser, acho que vai ser um pouco importante para os dois. E acho que nesse primeiro momento, principalmente para o Pérez, né? Essa coisa. Sim. Meio que agora me lembrou um pouquinho o começo de Michael e Tilly em Discovery. Tipo, Michael, Tom Paris, Tilly, Harry Quinn ali, né? Se bem que com a diferença que a Tilly conseguiu promoção, o Inter chegou a capitão. E o Harry Quinn Ai, que maldade. acabou a série como Fed, coitado. Gente. Ai, que maldade, pobrezinho. Eu quero assistir. Tem o podcast do Harry Quinn, do Wang. Alguém deve ter feito algum comentário sobre isso. Ele passou 7 anos com o Pérez, eu acho que a Tilly em 3 temporadas de 12 episódios chegou a capitã. Mas tá tranquilo. Não você gosta do desenho da Voyager? Assim, eu sei que, não sei, posso estar também incorrendo em um erro. Acho que, em geral, as mulheres não estão muito preocupadas. Isso é coisa mais de menino, né? De ficar preocupada com a nave. Se ela não... Tô errado nessa avaliação? Não. Não tá errado. No meu caso, não. Pra mim, uma nave, eu gosto, eu acho bonita. Eu acho legal. Mas, assim, eu entendo quando as pessoas dizem que ela lembra um abridor de garrafas, alguma coisa assim. Sim, lembra, mas eu não me importo com isso. Acho bonito. E gosto também do interior da nave. Acho o interior bonito. É melhor do que com aquele monte de tapete que tinha na TNG. Eu acho que ela é um pouco mais moderna, né? E moderna nesse sentido, né? Assim, eu acredito, né? Eu não sei, mas eu acredito que deva ser muito mais fácil para filmar na nova geração, porque parece que os sets são mais amplos, né? Mas naquilo ali parece mais um cruzeiro do que uma nave estelar em missão de alguma coisa. A Voyager acho que tem mais essa cara, parece realmente uma coisa mais... E até você olha, né, ela é menorzinha, a tripulação é menor, então bem menor, e eu acho que isso aí tem uma referência. A gente vai, né, partir aí depois que a gente sai lá da parte lá da enfermaria e toda aquela questão que já começam a pegar no pé do Paris. Aí tem a cena lá que a gente descobre que a Janeway é casada, né? Mas aqui na enfermaria eu queria observar o seguinte: eu fiquei impressionada com essa cena e eu acho que deve ser alguma coisa na água da Voyager com os médicos, deles terem zero boas maneiras com os pacientes. Porque, gente, é muito bizarro tu ver um médico tratando um paciente desse jeito, assim, eu fiquei chocada, eu não lembrava disso. O médico, ele fala que ele estava no local onde o Pérez fez a bobagem lá, né? Eu acho que toda a história da Federação é mostrar como se acredita na redenção. Né? E o Pérez, ele falou o crime que ele... Né, assumiu o crime que ele cometeu, foi punido e recebeu uma chance de se redimir, sabe? Então, eu acho bem... eu não gosto, assim, do mesmo jeito que o primeiro episódio, os primeiros episódios de Discovery, também não gostei em função disso, sabe? Pela hostilidade com que a Michael era tratada, eu ficava pensando assim, mas então, sei lá, pra mim isso é muito pouco Federação, sabe? Isso me incomoda também, né? Embora a gente entenda o motivo, mas incomoda bastante. O tratamento com a pessoa, né? Independente, né? Mas voltando lá na Janeway, assim, aí ela tem aquele momento lá com o marido dela. A hora que ela tá conversando com o marido dela sobre a questão lá, da cadela que tá grávida, ela faz uma carinha pro marido dela. Você sabe como eu gosto de ser incomodada. Gostei tanto, achei muito fofa. Bonitinho. Achei muito fofa. Porque acho que as pessoas, elas também mudam muito, né? Quando elas estão, tipo assim, quando elas estão falando com os seus amados. Acho que a pessoa, ela se dá o direito de ser vulnerável, de ser, sabe, enfim, de demonstrar mais emoção, e aí eu acho que foi esse o caso. Assim, não, isso ela é verdade. Se dá o chance. Eu posso falar de cadeira porque eu trabalho com a minha esposa e, assim,
sou um banana, né? Estou perto dela, assim. Agora a gente está no home office, mas quando encontrava com ela no trabalho, você pensava, olha aí, ó, que chega. Então, é verdade, fui pego, mordi a língua agora. Tá. Aí a gente vai, né, na sequência lá pra nave e tal, eles já estão começando lá pra missão, o nosso... Aí tem todo mundo de camisa vermelha, né? Todo mundo vai morrer, né? Porque o primeiro oficial de camisa vermelha, a Betazoide lá, tal, de camisa vermelha, isso aí vai todo mundo morrer mesmo. Livrou mesmo. Eu acho que já a Voyager tem a essência de Jornada nas Estrelas. Eles vão lá para procurar a nave perdida e tal. E aí eu acho que tem um simbolismo, né, da Voyager partindo ali, tendo Deep Space Nine ao fundo, né, essa tentativa de conexão ali da série com o universo que tá ficando para trás. Bacana. Verdade. Agora, uma coisa que é só uma crica de gente chata, né, que não vai mudar o preço do dólar, né? Porque assim, o Perry chega numa nave auxiliar lá em Deep Space Nine. Eu também, me chamou a atenção isso. Porque ele tava na Terra, né? Essas naves auxiliares da Federação são boas, hein? Mas sabe o que eu fiquei pensando agora que tu falou, que eu fiquei pensando nisso? Assim, talvez... Porque assim, tem essas naves que vão mais rápido de alguns planetas, e daí talvez ele tenha chegado em algum hub, entendeu? Tipo, algum planeta meio hub, ali perto de Deep Space Nine, e de lá pegou uma nave auxiliar. Não, ele pode até ter saído de uma outra nave que estava indo ao caminho, estava no caminho, daqui para lá, agora vocês conseguem ir para lá mesmo e tal. Mas que é engraçado, né? Porque eu olhava aquilo ali e tal, e aquela cena meio Capitão Kirk olhando, e na verdade aquela cena tá apresentando a nave pro fã, né? Tal, dá aquela volta. Sim. Não demora igual o Motion Picture, mas tá aquela apresentando. E aí tem toda essa questão da nave, de dar aquela volta, mostrar a voz e tal, aquela babação de ovo em cima da nave e tal. Mas depois eu fiquei pensando, da onde é que saiu essa nave auxiliar? Mas pra gente, isso aí é um problema fácil de resolver. A gente não precisa criticar a série por causa disso, não. E aí eu acho que tem uma cena, né? O pessoal reclama muito do Kim, que o Kim ele não tem, né, iria continuar reclamando ao longo da série, que ele não tem muita personalidade, mas eu acho que ele tem uma atitude muito bacana ali naquele momento que o próprio Tom Pérez vira pra ele e fala, pô, é melhor você se afastar de mim, porque realmente eu não sou uma boa companhia. Não, mas quem escolhe meus amigos sou eu. Eu acho que é um momento legal do Kim, né? Coisa, inclusive, eu sou meio, né, eu sou Team Tilly desde a primeira temporada, mas lá na primeira temporada tem uma hora que ela dá uma escorregada, assim, que é falar com a Michael, e daqui a pouco, quando o Saru manda ela trabalhar na engenharia, ela meio que finge que não, né, ela viu que a Michael não era muito bem vista ali, aí ela afasta que ela não... O Kim, ele não faz verdade. Isso, né? Kim, ele não. Eu escolhi meus amigos, achei bem bacana isso. Eu acho que a gente reclama, eu pelo menos, ou muita gente faz tantas críticas ao personagem, eu acho que isso aí é um ponto de caráter muito positivo, assim, pro personagem. É verdade. Eu acho que no caso da Tilly, fala muito mais sobre ela, sobre a insegurança dela, né? A necessidade de aceitar que ela tem, que os outros a aceitem. Isso. Né? Mas no caso do Kim... eu acho assim, embora a gente tenha visto há 5 minutos atrás uma cena dele super inseguro lá com o Quark, já querendo comprar a caixa inteira de bugiganga, né? Eu acho que ainda assim ele tem caráter, né? Eu acho que sempre tem uma coisa de caráter. Mas uma coisa que aí não tem a ver com o personagem, mas aí tem também, não vou botar só na conta de Voyager, não, que Jornada nas Estrelas tem um monte dessas coisas esquisitas, mas assim, você pega um cara que ele acabou, teoricamente, de sair da Frota Estelar, o cara, a primeira missão dele, ele não tem experiência, aí coloca o cara numa posição que é estratégica dentro da nave, né? Ali não faz muito sentido colocar o Kim naquela... Não que ele não tivesse capacidade de crescimento, de aprendizado e tal, né? E é claro que as pessoas começam, mas eu acho que começar, assim, a ponte, a gente sempre... Olha, a ponte, nossa, eu quero ir na ponte. A ponte parece que assim, a ponte é o santuário, né? De Jornada nas Estrelas. Aí você pega um cara dito em tela, né, que ele não tem experiência nenhuma, e bota o cara naquela posição.
É uma das... Mas sabe que isso não me incomoda, assim, porque eu acho que no caso, o Kim, a gente não sabe, primeiro, assim, acho que a gente não sabe qual é a experiência que ele já teve, sabe? De repente ele já teve ali naquela posição em outras missões. Ele diz que é a primeira primeira fala, missão né? dele. Ele disse que é a primeira missão, mas eu também acho, assim, sabe? Acho que ele tá cheio de gente ali na volta pra ajudar, sabe? Mas isso aí, assim, não é acho uma normal, crítica assim, que eu faço nem ao também. Kim, nem à voz, mas a série. Deveriam ter outras pessoas com mais experiência para aquela posição ali, né? E parece que ele é o único cara que pode, né, tá ali. Isso não faz sentido. Mas isso não é um problema de voz, né? A gente vai procurar e vai encontrar tanta inconsistência em Jornada que, se for por causa disso daí, nenhuma série para em pé. E aí é engraçado isso, né? Porque a gente passou boa parte desse primeiro ato falando de Tom Paris e Harry Kim, né? Mas tu vê que assim, os primeiros minutos são a Janeway buscando Paris lá do coisa, lá da colônia penal, ou colônia de férias, seja lá o que como deseja chamar. Depois o Tom Paris sendo hostilizado pela tripulação e ele saindo com o Kim. O Tom Paris nos ajudando a conhecer a nave, né? Então acho que tem assim, acho que 10, 12 primeiros minutos talvez são bem focados nos dois, né? E a gente conhecendo um pouco da tripulação e tal. E a missão também, né? Porque no final das contas, como o Paris não sabe de nada, é ele que nos guia, né? Pra saber qual é a missão deles, quem são os Maquis, tudo isso. Eu mesmo não tinha parado para fazer essa contabilidade de tempo que eles têm em tela assim no começo, não. Acho que o pessoal tinha grandes planos para esses dois personagens aí, pelo jeito. Mas a gente vai lá quando para a parte lá que a Voyager ela entra nas Badlands e é abduzida. Aquela cena para mim, toda vez que eu vejo aquilo ali, eu lembro do Nexus, do Jornada nas Estrelas, do Generations. Eu não sei se... Depois eu vou pesquisar e se de repente não pegaram o mesmo efeito, né? Eu acho que não. Mas é bem parecido, é bem parecido. Vem assim, quando ele mostra, você vai ver, não, tem o Nexus aí, mas acho que a faixa não é bem assim. Mas olha, daqui a pouco vocês vão encontrar aí com o Kirk e o Picard e a Garna em algum lugar aí. Tá. Eu não ficaria triste. Poxa, né? Tem que aquela parte do Kirk lá no Nexus, o pessoal podia desescrever aquilo ali, como diz a minha sobrinha, mas enfim. Desescrever? A minha sobrinha, uma vez ela estava digitando assim no computador e aí ela escreveu, ela tem 4 anos, ela queria apagar, ela perguntou para mim, como é que desescreve? Boa, faz sentido. Faz sentido. Aí, beleza, acho que essa cena, todo mundo lembra disso, da Voyager sendo abduzida, né? Mas tem uma coisa que eu vou lá na frente, depois a gente pode voltar nisso, assim, né? O tal do Guardião tá super, ele faz isso porque ele tá super pra gente, né? Acho que não é spoiler, né? Acho que todo mundo já viu o episódio. Sabe que ele tá procurando alguém para substituí-lo porque ele vai morrer e tal, porque ele tá muito preocupado com os Ocampos. Mas a preocupação com quem ele tá trazendo também é nenhuma, né? Que ele quase mata as pessoas no processo, né? Por que vocês voltaram? Não tem o que eu preciso. Eu não sei do que preciso e realmente não me importo. Só quero o nosso pessoal de volta e que você nos mande para casa. Poxa, até que vocês são briguentos para uma espécie de bípede inferior. Não me resta muito tempo. Tempo para quê? Eu tenho que honrar uma dívida que não pode ser paga. Mas minha busca não tem dado certo. Você nos trouxe a 70 mil anos-luz de distância de nossa casa. Só você pode nos mandar de volta. E não iremos sem levar os outros. Mas mandá-los de volta é muito complicado. Vocês não entendem. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo! Ele mata metade da tripulação. Né? E imagina explode que toda a nave que acontece com aquilo ali, acontece algumas não devem nem sobreviver ao processo. E fora, eu também não sei se não teve a ver, porque a Voyager ela lançou algum raio de não sei das quantas com o BBB. Ela tentou fazer uma inversão de polaridade lá. Então, talvez isso também tenha piorado ainda a situação, né? Mas de fato,
eu acho engraçado ele dizendo, não tem tempo, não sei o quê, porque eu tô preocupado com os Ocampo. Eu ficava assim pensando, what the fuck? Preocupado com as pessoas, tá matando gente, animal. Eu tenho essa mesma percepção, assim, o cara traz sequestra as pessoas, quase mata as pessoas no processo. Aí manda as pessoas embora, tipo assim, você não serve e manda de volta, o cara tá nem aí pro que tá fazendo pro cara. E nem manda de volta, né? Pior é isso, embora, nem assim, manda de volta. Simplesmente... É um te vira. Te vira. Então, agora você não serve pra mim, descarta. Quer dizer, na verdade, você é um bom FTP, né? Não tá preocupado com... E tem outra... Bom, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso daí. Quando ele vê que tá morrendo lá, e o cara vai selar o negócio lá, os caras vão ter 5 anos de energia e depois morre. Todo mundo empacotado lá embaixo. Aí a gente vai chegar lá, né? Morrer de fome, de sede, de sem ar, Aí eles chegam, né, lá no Guardião. Qual foi a sua reação quando viu aquela fazenda pela primeira vez, Roberto? Faz tantos anos que eu não me lembro qual foi a minha primeira reação. Mas acho que foi, tipo, sei, de quem não entende, né? Mas eu também não sei se não é porque, claro, eu já vi tantas vezes esse episódio que é meio lógico que não poderia ter uma fazenda ali, que dava pra imaginar, eu acho, né? Mas aí que era eu acho que nesse ponto a série ela é honesta, né? Logo no começo eles já dizem que é uma projeção, né? Então ela não tenta criar uma ilusão de que seja outra coisa. Então nesse ponto ela já... Mas essa primeira reação que a gente tem, assim, de ver parece... Porque esse primeiro trecho aí, ele me lembrou muito dos episódios da série clássica, né? Dos caras... Porque na série clássica tinha muito isso, né? A teoria do desenvolvimento paralelo, para gastar pouca grana. Então toda hora a Enterprise dava de cara com um planeta parecido com a Terra, né? Aí você achava uma fazenda, aí você achava os caras que... né, nazista no outro planeta e tal, então assim tinha um pouco disso aí. Eu me lembro um pouco, tem um pouquinho de que de série clássica. Até esqueci de comentar um pouquinho uma outra coisa, que é aquela hora que a engenharia tá para explodir, ela vai lá e ela tenta dar um jeito também e ela ajuda a resolver o problema. Para mim, eu vejo essa cena assim de duas maneiras. Assim. Primeiro, até para mostrar a competência dela, que eu acho desnecessário, porque eu entendo que um líder ele não tem que ser um cara que aperta botão, ele tem que ter outras competências. Né? E em Jornada nas Estrelas, assim, o fã ele espera muito que o capitão seja o sabe-tudo, né? E não é assim. Mas tudo bem, tá dentro do fã. Mas eu acho que meio que prepara para o que vai acontecer lá na frente, porque eles estão mostrando que eles estão sem um engenheiro competente também. E aí tem a B'Elanna Torres, falta engenheiro, B'Elanna Torres, que ali de repente ele não, tá faltando, né? Não tem uma pessoa ali com o skill necessário, né? Talvez seja Sim. Sabe que eu gosto bastante daquela cena, porque aí também já mostra, porque até esse momento a gente não sabia qual é a formação dela, né? Aliás, nesse episódio não fala. Mas eu gosto muito de ter uma capitã que ela é engenheira, que ela sabe tudo de engenharia. Eu gosto disso, não no sentido dela resolver tudo. Acho que não é esse o caso. Mas acho que já vai mostrando que ela tá mais pro campo da engenharia, né? Que ela é... mas tem que ela sabe e que daí ela também vai poder bater de frente com a B'Elanna, por exemplo, quando for o caso. Mas tem uma coisa assim, lá na colônia de férias... quando ela está conversando com o Pérez, ela diz que ela foi oficial de ciências com o pai dele. Tá. Isso aí. Então a gente já dá para sacar que a pegada dela ela não é só uma pessoa de comando, né? Ela é uma de estrutura de comando, né? Ela é mais daquela pegada ali do Spock, daquela pegada, né, mais da Jadzia Dax e tal, e que acabou chegando ao comando. Ela tem essa pegada de ser uma pessoa, um ser pensante. E que eu acho que a gente não tinha tido um capitão das ciências até então, ou já? Não, eu acho que... isso nunca foi colocado muito em tela, mas o que nitidamente não era, né? Era o cara carreirista mesmo e tal. Sim. O cara, ele é um cara mais com a postura de diplomata do que... né? Então é um cara... Sim. O Sisko parece, acho que até a morte da mulher dele, né, que a gente não vê em tela mais que é citada, ele tem o perfil do militar de carreira,
né? Sim. Como militar de carreira. E o Archer, acho que também... O Archer não fica muito definido, assim, mas o Archer também nunca... Eu não lembro, pelo menos, de nenhum episódio em que ele tenha demonstrado algum conhecimento maior, nem nada disso. Acho que o Archer também era de... Mas o Archer aí, assim... Ele não era piloto até? Ele era piloto, né? Inclusive tem um episódio que é bem bacana, que ele encontra com um amigo dele, eles vão desenvolver, acho que tem que dar uma olhada. Que o amigo dele morre, né? O que o amigo dele morre dele, sai numa missão com a Seven of Nine da Ryan. Da Enterprise. Não, com a Seven of Nine da Enterprise, tá. A Vulcana. A T'Pol. A T'Pol, E aí ele vai contando essa história, porque o cara tinha morrido, e aí ele conta a história da morte, né, do piloto, e aí mostra que ele também era piloto. Mas então acho que aqui a Janeway é a primeira, que é da ciência, Eu né? acho que é. Eu gosto bastante disso. Eu acho que sim, e acho que ela tem esse... Né, aí junta, né, tanto essa coisa da sensibilidade feminina ali e também dessa coisa de ser uma pessoa a mais da área de ciência do que pura e simplesmente da estrutura de comando ali. Eu acho que foi bem... E é engraçado isso, né? Porque assim, ao longo da série, eu acho que é uma característica legal dela. Eu acho que ela consegue interagir com as pessoas, com os subordinados e dar boas sugestões, mas sem interferir diretamente no trabalho do pessoal. A gente vai ter até alguns insights disso mais à frente, né? E a gente volta um pouquinho para falar. Mas aí voltando ali lá no episódio, assim, essa cena eu tenho um pouquinho de revival, assim, de série clássica por causa disso, porque toda hora a Enterprise dava de cara com um planeta parecido com a Terra, né? E Voyager, acho que ela acabou nesse... Não propositalmente, mas me lembra um pouquinho. Aí começa, né, a missão. Agora, esse mistério aí do Caretaker aí, do Guardião, né? O que é que você achou essa história interessante? Essa história te prendeu para um piloto de série? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito intrigada, sabe? Pra mim foi aquele mistério que foi indo, que foi se arrastando, mas eu acho que assim, pra mim acho que se arrastou num passo legal, sabe? E da gente ir descobrindo aos poucos, eu achei muito bom. Agora, claro, assim, depois de anos revendo, trivendo, quadrivendo, sei lá, não sei, quinta vez, sei lá, que eu assisto, sexta, não sei. É um ser que é mega, ultra poderosíssimo, que sabe que tá morrendo, que não consegue reproduzir, não consegue chamar ninguém dos amiguinhos dele, não consegue chamar a amiguinha dele pra ela reproduzir com ele. Não sei, é estranho. Não sei. E, por exemplo, assim, até o final desse episódio, sabe? Também agora eu vou pular, assim. Mas, enfim, até o final desse episódio, tipo assim, a gente não pode, a gente tem que destruir isso. Mas então, tipo assim, sabe, eu fiquei pensando, se eu fosse a Janeway, eu teria ficado lá com as bombas de tribalto, cobalto, sei lá o que. Cobalto certamente não é, né? Tricobalto, tá, mas vice era... Eu teria ficado lá dentro com os negócios, entendeu? Seta o negócio pra mandar a nave de volta pra casa e eu vou ficar aqui pra setar e pra destruir a bagaça toda. Enfim... Mas tá, tudo bem, sabe? Eu acho que, assim, tem algumas falhas, entende, no roteiro. Mas nada o suficiente pra deixar o episódio ruim, assim. Não. Aí, assim, mas eu acho que aí o episódio volta, assim... Me parece... Pra mim, pelo menos, não era tão óbvio. Se tornou mais óbvio agora. Recentemente, assim... O objetivo do episódio é apresentar os personagens, né? Isso ele faz, né? Então você vai vendo quem é quem ao longo do que. Então você, fulano assim, fulano desse jeito, fulano daquele outro e tal. E acho que a história, ela é muito mais uma construção para dar possibilidade de a gente no momento ver o Kim, no momento ver o Pérez, no momento ver a Jenny, no outro momento ver os outros personagens, ver o Tuvok, né? E assim vai. Então eu acho que a história em si, ela não é uma história
tão intrigante assim, embora ela tenha alguns elementos assim de ficção científica da década de 50 e 60, né, de abdução e tal. Os caras, né, são abduzidos e estão lá, o alienígena está fazendo experiência com humanos. Tem um pouco dessa pegada ali de ficção de anos 50, ali, anos 60. Eu vejo um pouquinho. É verdade, eu não tinha nem pensado nisso, mas é verdade, é bem isso. Se você pegar esses filmes antigos... Vendo umas agulhonas, assim. Tal, aí você vê o cara some, daqui a pouco ele aparece e ela... Não, quanto tempo a gente passou fora? Ficamos 3 dias, né? Parece todos os então de abdução, de filme dessas épocas aí e tal, que a moda era a abdução alienígena, né? É. Agora é engraçado, assim, porque eles ficam 3 dias aí nesse planeta, né, sendo provados e furados, e aí quando eles voltam a nave tá bonitona, tu viu? Olha, isso aí eu não vou nem falar nada, porque a Voyager, assim, ela acho que ela foi construída segundo os manuais técnicos para sobreviver em condição normal de temperatura e pressão. Ela tinha capacidade para voar sozinha, acho que por 36 meses. Ela ficou 7 anos. Aí toda hora perde uma nave auxiliar, aparece outra. Aí perde um tripulante, aparece outro. Mas, gente, é um nascedouro de nave auxiliar, de tripulante e tal. Mas a gente vai ter bastante. Vamos contar. Vamos fazer aqui a conta de quantos tripulantes e quantas naves auxiliares as Voyager vai perder. Porque, olha, acho que a tripulação deve ter uns 385 backups aí. Mas isso é verdade. Assim, ela sai, parece que acabou de sair de estaleiro, tá brilhando, né? Depois a terra arrasada, a ala médica explodiu, tudo pegando fogo e tal, e daqui a pouco a nave tá linda. E sem a tripulação, a tripulação. Sim, a tripulação toda. É verdade. E aí tu pensa assim, mas vai ver que o doutor arrumou alguma coisa nesse meio tempo. Não, naquele tempo o doutor não tinha nada, o programa dele tava zoadaço lá, tava cru. E ele não podia sair da enfermaria naquele momento, né? Só reclamava, né? Só acho que foi a terceiro ano, eu acho, o 4º ano, que deram um jeito dele sair da enfermaria, então não podia fazer nada. Mas é bem... E a Janeway também, ela volta também, logo ela tá de coque e batom, né? Mas aparece, eu prestei atenção nisso hoje. Tem uma hora que ela aparece, que ela tava, tipo assim, logo depois da explosão, ela tava lá com uma mecha enorme caída. E aí ela começa a andar num corredor e aparece ela fazendo assim no coque de novo. Mas e o batom? Então isso tá explicado. Bom. Ela anda com o batom no bolso, porque ela tá com o batom irretocável lá. Não, legal, mas eu consigo imaginar que lá pelo século 24 os batons tenham mais durabilidade do que... Não, o que eu acho engraçado, na verdade, é porque os atores reclamavam, né, que não tinha bolso nos uniformes, né, e o cara não conseguia, às vezes, guardar uma coisa de texto, nada. Falei, gente, bota um bolso aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu não sei quem foi, eu vi em alguma entrevista, mas mais o pessoal da nova geração. O pessoal da nova geração reclamava que não tinha bolso nos uniformes. Mas, gente, no futuro ninguém vai usar um bolso. Tá? E isso aí fazia falta para os atores, para o trabalho dos atores ali. Interessante. Mas quando a atriz que faz a vilana ficou grávida, ela conseguiu um casaquinho para esconder a barriga, e no casaquinho tinha bolsinhos. Às vezes apareciam umas ferramentas, assim, achava bem bonitinho e adequado. E eu lembro um pouquinho o macacão do Scott. Scott, ele tinha acho que nos filmes tinha um macacão que ele tinha umas ferramentas assim e tal. Tudo a ver, né? Falando dos personagens ali, um que a gente passou já um pouquinho, né? E agora a gente descobriu que ele é o traidor lá, o Tuvok. O que você acha? Na sua escala de Vulcano de 1 a 10, qual é a nota do Tuvok? A tripulação não vai se beneficiar com a liderança de um capitão exausto. Você está certo, como sempre. Senti falta dos seus conselhos, Tuvok. Estou satisfeito que tenha me procurado, assim posso aconselhá-la de novo. Falei com sua família antes de partir. Eles estão bem? Sim. Preocupados com você. Essa não seria a expressão correta, capitão.
Anos não se preocupam. Eles sentem saudade. E eu sinto deles. 11. Nossa. 20. Eu amo o Tuvok. Amo ele. Pra mim ele é o melhor Vulcano, um dos melhores personagens que tem em Voyager. Eu amo o Tuvok. Eu acho o Tuvok muito chatão. Não, tá errado. O chato é o Nilix. Não sei, eu acho ele... Não sei, pois acho que ele não conseguiu, pra mim, ele não conseguiu achar o tom do personagem, não. Mas aí no episódio, né, eu acho engraçado que o Chakotay, ele é muito ingênuo também, né, porque tem uma hora que a Janeway chama o Chakotay para vir conversar, porque eu não sei porque tanta necessidade que as pessoas têm de conversar próximas, né? A gente já está na era, até no século XXI, a gente já está na era da videoconferência, mas aí o Chakotay vira pro Tuvok meio que perguntando, e aí, o que eu faço? Aí o Tuvok acena com a cabeça assim, pô, o cara é traidor, né? O cara quer entregar todo mundo. Ah, sim, lá no começo, lá quando ela tá recém chamando os Maquia e quando o Tuvok ainda não tinha. Não, assim, tem a né? cena que ele, logo quando ela volta pra Voyager e a tripulação Maquia volta pra nave deles, né? E aí eles estão tentando ir embora. E a Janeway chama o Chakotay e fala, a gente perdeu um tripulante aqui, que foi a B'Elanna. Não, a B'Elanna não, o Tom Paris. Não, a gente tá... Ele, por acaso ele tá aí? Não tá. A gente perdeu uma também. Não, mas é que aí justamente, que daí eles mandaram de volta os tripulantes da nave Maquis pra nave Maquis e os da Voyager pra nave da Voyager. Então, tipo assim, não tinha ainda, eles não sabiam ainda o que tava rolando. Exato. E não, aí a Janeway mas pra gente que sabe... Né, que olha assim, pô... É engraçado. Pra gente que sabe, pô, Chakotay, você não sabe pra quem que você tá vendendo a alma, né? E aí, logo lá na frente, ele já... No próximo episódio... Mas o Chakotay é um cara que eu acho que também ficou muito calado, né? Acho que ele agiu muito pouco nesse episódio. Sim, mas eu acho. Ele deveria ter tido mais espaço, eu acho, sabe? Eu acho que eles tentaram aí não dar muito espaço pro pessoal Maquis. A gente vai ver lá no final por quê, né? Então, assim, ele fica meio que realmente no descanteio. Ele tem ali uma ou outra participação, mas nada relevante no episódio da Janeway mesmo. É que acho que como líder Maquis, ele precisaria, entendeu? Tá mais atuante até para fazer a tripulação dele cooperar ou não. Acho que e querer dar mais opinião, sabe? Do mesmo jeito, tipo assim, tem episódios adiante que ele tenta que ele tenta se impor mais. O próximo é muito bom nesse sentido. A gente vai chegar nele. Que já no próximo que eu tenho uma visão ruim dele como primeiro oficial, mas esse primeiro episódio eu acho que ele dá ele tá com uma pegada correta. Aí você vê que o problema... mas tu sabe qual é o problema? É porque, tipo assim, ó, ele destruiu a nave deles, destruiu a maneira deles chegarem em casa pela tripulação da Voyager, sabe? Não. Sem conhecer, sem saber quais seriam se eles iam passar o resto da viagem, por exemplo, na prisão, entende? Eu acho que foi muito fácil, assim, ele abrir mão de tudo. Inclusive, eu acho que até lá na frente, né, na hora que a B'Elanna coisa, mas quem é que ela pensa que é pra decidir por todo mundo? Ele fala, ela é a capitã. Mas ela é a capitã de quem? Exato. Então, assim, ele ainda tava muito... Frota estelar ainda, né? Ele não era muito Maquis, não. Na verdade, que eu acho que o infiltrado era ele. A gente vai descobrir, na verdade, que o infiltrado da Frota Estelar não era o Tuvok, era o Chakotay, porque o cara meio que já entrega a rapadura sem fazer muito esforço. Acho que ele não estava muito preocupado com esse negócio do Maquis, não. Tava mais querendo meter o pé mesmo. Dizendo, se vira aí, esse é problema seu. E a personificação lá do Guardião, você lembra do velhinho? O velhinho, sim, velhinho com bandolhão, sei lá que né? instrumento é aquele. Banjo, Ele... É bem
simplório, né? Pois é, né? Porque acho que a história, é isso que eu falo, né? Eu acho que a história, quando a gente olha pra história em si, ela não tem, né, grandes... Tem lá, beleza, caiu, como é que a gente faz, tal, e o Guardião acaba indo nessa pegada também. Não vejo ele assim como... E aí tem esse problema, né? Assim, os caras tentam vender o Guardião como um cara que tá fazendo aquilo ali porque ele tá preocupado com os Ocampas, mas a falta de preocupação dele com todo o resto é muito grave, né? Sem dúvida. Bom, nesse meio do caminho aí, eles vão encontrar o Nelix. Seja lá quem for, eu achei esse campo de sucata primeiro! Não estamos interessados nesses destroços, senhor... Nilix. Já que não quer os meus... destroços... Bom, é um prazer conhecer vocês. Capitão Catherine Janeway, da nave da Federação Voyager. Que título impressionante. Nem imagino o que significa, mas parece impressionante. Conhece bem esta região, Sr. Nilix? Eu sou famoso por conhecê-la bem. Em que posso ajudar? Nelix de 1 a 10 pra você, Roberto. -5, -10. Odeio o Nilix. Odeio. Gente. Pra mim, ele é tipo assim, ele é o tripulante. É engraçado isso. Hoje eu tava revendo o episódio e o Rodrigo, ele tá assistindo comigo assim super devagar, então eu tô revendo com ele, a gente tá no final da 4ª temporada. E aí toda vez que aparece alguma decisão pra Capitã fazer alguma coisa, tipo assim, podemos deixar o Nilix na tripulação, ou o Nilix vai morrer, todas as vezes que a gente tá assistindo a gente fica pensando, não, Janeway, não, diz que não, ele não pode ficar, sabe? E aí hoje a gente já tava brincando, tipo assim, será que se a gente pensar forte o suficiente isso vai mudar o rumo da série? Vamos pensar. O Nelix é o Dr. Smith da Voyager, mas sem o mesmo charme do Jonathan Harris, né? Não é da sua época, né? Nossa, agora eu entreguei a idade. Perdidos no Espaço. Sim. Isso, sim, aí sim, você vai ver, o Dr. Smith era o cara que... Depois a gente fala do Dr. Smith, porque senão isso aqui a gente vai passar. A mãe detestava o Dr. Smith. Pois é, mas o Dr. Smith era o Nelix do Perdidos no Espaço. Só que o Dr. Smith, o Jonathan Harris, ele era um ator e criou um personagem que sequestrou a série. Jonathan Harris e o Dr. Smith era para ser um episódio que ele ia morrer, ele ia ser descartado logo nos primeiros episódios e tal. E acabou virando o sinônimo de Perdidos no Espaço. Mas quando a gente fizer um podcast de Perdidos no Espaço, a gente fala do Dr. Smith. Mas o Nelix, ele é realmente complicado. Depois daquela armação dele lá no planeta lá, eu acho que é o único vacilo da Janeway nesse episódio, botava esse cara na cadeia. Foi lá, mentiu, colocou a tripulação, as pessoas estavam lá em risco, e ainda, tudo bem, eu acho que talvez a Janeway fizesse a mesma coisa, porque ela talvez não tivesse a noção de que os Kazons iam perseguir a Voyager porque ela consegue criar água do nada, que também é uma outra coisa, também você consegue criar água do nada, né? Mas tudo bem. Mas isso tudo consequência de ações absolutamente inescrupulosas do Nelix, né? Porque ele queria salvar a namorada. E até da maneira como ele fez, ele corria o risco ele colocou todo mundo em risco e corria o risco de não conseguir salvá-la. Mas isso aí só corrobora o pensamento geral sobre ele, né? Eu acho. Coitado do Ethan Phillips, né? Eu acho que ele pode ser um bom ator, ele parece um cara tão legal, mas botaram ele pra fazer essa porcaria de papel. A gente tem que saber, né? Separar o ator do personagem. O ator faz o que ele pode fazer com o que dão pra ele, né? Mas eu acho que o personagem do o ator tem que ser muito, muito, muito forte, né? Pra conseguir fazer, por exemplo, o que o Spock fazia, que de vez em quando assim, não vou ficar fazendo propaganda de bugiganga na série, sabe? Cara, ele já tem que ter um nível, né? Pra poder barganhar esse tipo de coisa. Imagina, no início da série. Mas também é possível que ele também achasse que podia ser legal, um personagem engraçadinho, né? Ser livro cômico de lá. Que às vezes o ator, ele, quando ele tá lá fazendo aquele trabalho, ele
não tem muita percepção, né, do que ele está causando de impacto. Além do que também, o que pode ser bom para um pode ser ruim para outro, né? Então, assim, de repente alguém gosta no livro, sei lá. Será? Acho que não. Depois desse será simultâneo, eu acredito que está decretado que ninguém gosta do Nimitz. Não tem jeito mesmo. E aí a gente vai conhecer o que seriam os vilões. Infelizmente, é muito chato. Nossa senhora, eu detesto que eles conseguiram criar uns antagonistas, mas muito chinfrim, né? Nossa, mas é ruim demais. É ruim porque os Kazon são aquele tipo de vilão que não tem... Vilão de uma nota só? Eu costumo dizer que é o vilão de James Bond, né? Aquele cara, ele vai lá, todo vilão de James Bond ele quer dominar o mundo, né? E aí ele prende James Bond e ele, James Bond, eu vou dominar o mundo, mas só que agora eu vou contar todo o meu plano, e aí daqui a pouco James Bond vai lá e aí enquanto ele tá enrolando o bigode, James Bond vai lá e acaba com o plano dele. Mas é sempre assim, não tem muita profundidade, né? Não, e também as razões, assim, deles, eles são irracionais a um ponto ridículo, assim, se não conseguir imaginar que é tipo, eu acho assim, acho que os Klingons, acho que eles tentaram imitar os Klingons, só que fizeram uma imitação piorada, sabe? Porque, tipo assim, os Klingons, se a gente for pensar, não teria uma justificativa lógica para uma raça tão irracional ter sobrevivido por milhares de anos. Os Kazon, eles são os Klingon, tipo, exponencialmente piorados, sabe? E não faz sentido, assim, eles são ruins por ser ruim, aí ficam se matando, e... muito ruim. É péssimo, detesto. Eu não curto muito Klingon, não, porque eu acho que Klingon é muita essa coisa de uma nota só. Min guerreiro, Min honra, Min não sei o que, Klingon Sim. Não, não sei o que, Klingon não isso aí, eu acho que... Não curto muito. Eu gosto mais dos Klingons da série clássica do que da nova geração. Eu acho que o Worf melhorou um pouquinho ali pela 4ª temporada, logo depois foi para Deep Space Nine. Eu acho que Deep Space Nine melhorou o Worf, não o contrário. Não sou muito fã dele, mas os Klingons pelo menos tinham uma coisa, né, essa coisa da tradição, né? A gente olha para o Klingon meio como se fosse a coisa do samurai japonês. O Kazon é aquele, sabe, é nada, é o cara que assim, ele não tem nenhuma justificativa, né, é o universo espelho da Voyager, vamos dizer assim, né, os caras fazem por que você quer dar porque eu quero, né? Não tem muito, então acho que isso não tem uma base, não tem... Eu gosto muito, por exemplo, do Worf, eu gosto muito, tanto que eu escolhi o Worf, né, pra escrever o meu capítulo, eu gosto muito do personagem, mas assim, eu realmente acho que ele recebeu um tratamento muito, muito interessante, sabe, principalmente a partir de Deep Space Nine, né, mas realmente eu acho assim os Klingons, e principalmente depois para escrever o capítulo eu assisti, fiz várias maratonas assim de episódios Klingon, e foi interessante, sabe, ver como o lore foi sendo criado. Então é isso, assim, sabe, tem um lore muito interessante dos Klingons e como eles foram se criando nessa tradição e tal, sabe. Então assim, agora os Kazon não, os Kazon são, nossa, é ridículo, só raiva no coração. Pelo menos assim, infelizmente a gente sabe que vai durar, mas felizmente a gente sabe que uma hora acaba. Não tem muito o que fazer. E aí a gente finalmente encontra a B'Elanna Torres e o Harry Kim. Esse cenário do Ocampa, ele me lembra um filme que talvez você não sei se você chegou a conhecer o filme do George Lucas, o THX 1138. Não, é uma ficção científica, eu não vou entrar no detalhe, depois você procura. E quem estiver ouvindo, se tiver curiosidade de procurar, porque o cenário que eles, né, e não, o cenário também não tem nada demais, roupa branca e tudo, mas não sei porquê, quando eu olho para esse local, para essa enfermaria, aonde o Kim e a B'Elanna estão teoricamente convidados, e depois para tudo o que acontece em volta, eu lembro um pouco do THX 1138, que é uma coisa de futuro distópico,
também, gente, eu acho que vale a pena quem tiver curiosidade procurar, embora o cenário em termos de sociedade ali ao campo seja menos opressivo, né? Mas a visibilidade, o visual, a parte de cenografia me lembra esse filme. E aí a Belana? Você curtiu Belana? Foi amor à primeira vista? Ou você, como é que é, Belana? Você? Eu não me lembro também, se ela não me causou uma grande impressão, assim, mas eu acho interessante essa... Agora revendo, né, eu achei bem interessante, assim, como ela já se mostrou, e depois o Harry Kim, ela fala assim, essa é a minha metade Klingon falando, e aí o Kim eventualmente diz assim, bem que eu podia ter essa metade Klingon, ela diz assim, não vale o trabalho que dá, sabe? Eu acho muito legal essa batalha interna, né, que ela tem. Mas eu acho que se o Kim tivesse a metade Klingon, ia ser o filho do Worf, o Alexander. Nossa senhora, tá, esquece. Porque não vamos nem pensar nisso. A metade do Klingon do Kim é o Alexander. Que visão do inferno. Porque, nossa, ele é muito... E é aquela cena lá do pessoal sentado, contemplando visões da natureza, aquilo ali parece que é uma coisa meio de futuro de ficção, assim, ser preso, confinado, olhando, sem tomar cuidado. Talvez, não sei se a série teve essa intenção aí nesse momento, eu acho que não. Mas eu acho que uma das coisas que o Jornada nas Estrelas faz de vez em quando é apontar pra gente para futuros bons e futuros ruins também, né? Essa é uma possibilidade, infelizmente, que a gente tem. Se o pessoal continuar destruindo o planeta aí, eu acho que... Eu não sei se foi intencional, mas isso eu não reparei da primeira nem da segunda assistida, mas depois que você vai revendo, você vai olhando assim algumas outras coisas e essa cena ela me passou uma impressão, uma certa aflição. Faz sentido, eu não tinha pensado por essa perspectiva, mas faz sentido. E eu também não acho absurdo, sabe? Eventualmente as pessoas terem que se mudar e viver num subterrâneo depois de tanta porcaria que a gente tá fazendo. Exato. Mas assim, mesmo que seja uma coincidência, eu acho que é interessante você poder tirar alguma outra coisa do episódio. Acho que a parte do Nelix tomando banho a gente pode pular, né? Já pulei. Porque, nossa, o Nelix tomando banho e o Tuvok reclamando do Nelix. Toda aquela parte lá embaixo do Campos, acho que não tem muito o que comentar. Eu, pelo menos, não vejo um desenvolvimento muito grande, mas tem um momento que eu acho que ele tem um significado, que é justamente o momento que aquela menina Ocampa ela encontra o Kim e a Belana, e aí ela fala meio como uma certa forma revolucionária, né? Assim, tipo, mas somos diferentes, pensamos diferentes, a gente quer saber por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, a gente não quer só existir. Eu acho que aí tem uma mensagem bacana ali em relação a isso, num trecho pequeno. Eu achei bem interessante e ver como... porque ali também toda aquela parte lá dos Ocampa, né, depois até aquela mocinha que vai dar o remédio para eles, são pessoas que fugiram da sociedade, que acham que tem que pensar por eles mesmos e que tem que fazer por merecer a sua existência e não ficar só recebendo todas as benesses do caretaker. Eu achei bem interessante pensar como mesmo numa sociedade em que está tudo resolvido, ainda tem pessoas que querem descobrir mais e que querem buscar outras coisas na vida, né? Eu achei muito curioso, muito legal, assim. E aí onde eu acho que, pra mim, né, isso é muito pessoal, mas eu acho que essa questão, né, desse cativeiro quase um zoológico, né? Eu acho que você tá ali, tá sendo... Seus animais estão lá, estão super bem tratados, mas eles estão presos, né? Sim. E aí, isso é uma referência óbvia lá no Menagerie da série clássica, né? Na verdade, foi arrumaram ali, pegaram o The Cage para fazer uma economia com o The Cage e conseguiram fazer o Menagerie. Mas acho que tanto o The Cage quanto o Menagerie, ele tem essa mensagem. Tem ali o Pike,
não interessa só a gente ser bem tratado, eu quero ter livre-arbítrio, né? E eu acho que pega um pouco dessa mensagem que não é da série clássica, mas era um pouco universal. Mas tem um episódio da série clássica já na versão que é o Return to Tomorrow, que é a Hora Rubra, que é a mesma coisa. Você tem um computador lá que provê tudo, que dá tudo e tal, e as pessoas ficam ali meio hipnotizadas. Mas ali tem uma coisa mais assim, eu não queria usar o termo fascismo, mas é quase que fascismo que acontece na Hora Rubra. E aqui no Caretaker eu acho que é uma coisa talvez um pouco diferente. Mas o sentimento talvez seja o mesmo, né? De você ter um provedor e de tudo, e você ficar tão acomodado que os caras estão prestes a morrer e não sabem. E também acho que tem uma coisa que eu achei bem interessante e que também leva para essa tua leitura, que é a função deles dizer, não, mas se o Caretaker mandou é porque tá mandado. A gente tenta interpretar o que ele fala. Então, tipo assim, o que é a interpretação? A gente vê na nossa cultura o que é a interpretação de escrituras ou de leituras, né, que levam as maiores barbáries que a gente já viu na Terra foram frutos de interpretações, né, de alguém que se diz o intérprete do que Deus ou Alá, ou sei lá quem que diz, né? Exato. Então, eu achei bem curioso, assim, eles falarem isso, né? Mostrarem isso ali na série, porque também tem mais uma camada, né? De como é preocupante, né? Esse tipo de... Porque, assim, do mesmo jeito que eles chegaram à conclusão de que se o Caretaker mandou essas pessoas pra cuidar deles, mas eles não podem sair de lá, eles poderiam ter chegado a qualquer outra conclusão. Eles mandaram essas pessoas pra gente fazer sacrifício. Sabe? Qualquer conclusão pode chegar a qualquer conclusão a partir de uma ação, entre aspas. E acho que boa parte das religiões formais, elas foram escritas assim, a partir de interpretações, né? E isso realmente pode ser grave. Por outro lado, rebobinei a fita para a série clássica, e agora eu vou dar um forward, né? Isso aí é pra gente que é antigo, da época do videocassete. Lá, de novo, né, a gente vai pegar lá em Lower Decks, tem um episódio que aí a série ela revisita o Retorno de Arkhams, e a Serrix, ela tá no mesmo planeta, eles citam, o que teve aqui há 100 anos e tal, e ali eu acho que tem uma sacada legal, que é a capitã, a Freeman, tentando negociar com os caras, que eles ligaram o computador de novo, os caras estão viciados com aquilo, eles não conseguem mais viver sem aquilo ali. E aí logo na sequência você tem a Mariner distribuindo compasso, distribuindo... Não sei se você viu esse episódio, né? E aí você tem o distribuindo lápis de cor. Não, ali é onde a gente vai conseguir fazer alguma mudança. A mudança é nos jovens, nas crianças, você inspirar essas pessoas a pensarem diferente, que foi um pouco do que acontece aqui no Karate, que na verdade são as mentes mais jovens que não se acomodam com aquilo, que tem essa inquietação, que querem procurar algo diferente. E é interessante, né, isso que você está lembrando, né, da Mary, né, querendo distribuir cultura. Sim. Na verdade, ela está querendo que as pessoas pensem por elas mesmas e desenvolvam a criatividade e a inteligência. E não adianta você é exatamente o oposto de religião. E não adianta você ir lá no adulto, ou na pessoa que... Não no adulto, não por ser adulto, mas naquela pessoa que já não consegue mais viver sem aquela conveniência. Aquilo virou um fato natural da vida dele. Então você tem que pensar nas pessoas novas, e é o que acontece. Não é o que acontece, mas da onde vem o pensamento diferente dentro dos Ocampas? Vem dos jovens que estão pensando diferente e que estão questionando, mas eles não são contra, você sabe por quê, né? E eu acho que essa pergunta do porquê, ela tem que ser sempre feita. E aliás, nesse momento a gente também já descobre que eles têm essas habilidades mentais que vão além da telepatia, né? Porque assim que ela chega, tem um cara que tenta se comunicar com ela por meio de telepatia, e ela dá aquela chamada nele. Mas além disso, ela também fala, quando o cara chama ela ali no cantinho, né, a Cass, ela fala assim, a gente tem capacidades mentais muito maiores, não sei o que, e o cara fala, não, mas isso aí tá lá nas histórias antigas, nada a ver isso aí, sabe? Então assim, também mostra como ela quer já desenvolver
E aí também já começa a dar essa letra, né? O que os produtores estavam pensando pra essa raça. Exatamente. Não, Voyager tem que dar um pouco para essa torcer, assim, talvez eles não tenham feito, talvez da melhor maneira, mas você vê no primeiro episódio que tinha algumas coisas planejadas, sim. Talvez não bem planejadas, mas tinha algumas coisas assim. Agora, essa saída ali, esses túneis ali... Túnel é a cara da série clássica, né? Tem que ter uma caverna na série clássica, tem um... Mas nesse caso faz sentido, né? Porque o Caretaker teve que criar uma forma deles chegarem lá embaixo. É verdade. Como a coisa está degradando e tal, é normal que você tenha algumas falhas de segurança e não um problema, mas é algo que... Mas o que me chama a atenção é o Caretaker não ter pensado em botar água no planeta, ao invés de selar os túneis e selar as saídas deles e tal. Ele podia ter só colocado mais água no planeta. É engraçado, né? Porque assim, se os caras são tão poderosos assim, né? O cara é tão poderoso e tal. Ele podia ter falado com o Q. Olha só, coloca uma atmosfera capaz de gerar água e pronto. Então, pô... O Q tá pouco interessado com a primeira diretriz, ele tá se lixando pra primeira diretriz. O Q, ele tá nem aí pra isso. Mas ele também podia pegar esses caras e levar pra outro planeta, né? Chegar, olha só, gente, desculpa, fiz merda, vocês vão morrer. A alternativa que eu tenho é levar vocês pra outro lugar. Mas a gente também não sabe qual é a extensão do poder dele, né? A gente sabe que ele construiu tudo isso, todo esse complexo, há 1000 anos atrás, há 500 gerações atrás, não são 1000 anos, né? 500 gerações atrás. Então a gente sabe que ele conseguiu construir esse complexo, mas assim, como? Será que ele só pensou e se criou tudo, fez esse... Não, mas eu fico imaginando que assim, se ele consegue trazer uma ou não várias naves estelares dos confins do nada... É verdade. Entendeu? Para aquele lugar ali, tudo bem que ele traz, ele mata metade das pessoas, mas assim... eu não acho improvável que ele consiga pesquisar ali e encontrar um outro local que ele pudesse alocar aquelas pessoas, né? Ao invés de enfiar todo mundo embaixo da terra. E também ele podia teleportar todos aqueles Ocampa que estão lá pro espaço, sem traje espacial. Mas você quer assassinar todo mundo? Eu acho que os Ocampa não ia fazer falta. Não, você tá falando os Kazons. Isso, tá vendo? Isso, até você tá querendo acabar com os Ocampas agora. Fazer uma chacina, né? Roberto, genocídio a exterminadora de Ocampas. Extermínio, uma chacina, um genocídio. Não é o caso. Me enganei. Não, é problema. Freud explica, né? Não, pode Freud ser, assim, poderia sim tirar ele de lá. Até porque assim, né? Dizer que ele tem alguma preocupação com os cases é me enganar. Porque ele não tem preocupação nenhuma com quem ele está trazendo de longe, que não tem nada a ver com a história. É verdade. Então, é verdade. Poderia ter pensado em dar um jeito de tirar os caras dali ou fazer outra coisa. Mas enfim, né? Tinha que ter uns Ocampinhos ali para poder contar essa história e vida que segue. E aí tem a historinha do Chakotay com o Pérez lá na escada, né? Minha perna está quebrada! Não posso me mover! Vai embora, Pérez, antes que tudo aqui desabe! É o que eu vou fazer. Assim que eu puxar você. Se pisar nessa escada, ela cai! Aí a gente morre! Em compensação, se eu salvar a sua vida, ela vai pertencer a mim, Chakotay. Isso não é um tipo de costume indígena? Na minha tribo, não. Você não conhece nenhum truque indígena para transformar você em um pássaro e nos tirar daqui? Você é pesado demais! Eu acho muito legal aquilo. A passarela do Capitão Kirk, eles foram lá e pegaram muita referência lá nos Generators, né? Outra passarela caindo. Até os closes, né? Tipo, nos parafusos quebrando. É tudo muito, muito parecido. Eu não sei se ele fez de sacanagem, eu vou dar uma zoada, mas assim, eu lembro direto daqueles Generators na hora que eu vejo aquela passarela caindo. A cena, eu acho legal o Pérez voltando pra usar o Chakotay. Mas os dois fazendo piada enquanto a passarela tá ameaçando cair, eu acho que é um pouco forçado, né? Mas isso aí a gente vê bastante, né? Eu fico pensando assim, porque eu também acho, sabe? Tipo assim, gente, se eu tô, tipo, fazendo uma live, eu não consigo nem olhar os comentários. Imagina só se eu tô tentando salvar a vida de uma pessoa e me salvar ao mesmo tempo, se eu vou ficar pensando,
eu não tenho memória RAM suficiente, entendeu? Pra rodar toda a parada. Não acontece comigo. E aí eu fico pensando, sabe, nisso assim, gente, mas é demais, assim. Mas eu acho, assim, sei lá, se eles são treinados pra essas coisas todas, né? Não, acho que o cara que escreve o roteiro é bom pra caramba. Eu gosto dessa coisa do, se eu salvar a sua vida, sua alma vai me pertencer e tal. Você não pode se transformar num pássaro, etc. Mas você é muito pesado. É um diálogo interessante, mas é um diálogo. Dois caras estão prestes a cair numa passarela e vão morrer, um com a perna quebrada e o outro fazendo um esforço pra tirar o cara de lá. Parece um pouquinho fora de hora, né? Mas sabe que eu acho que é normal. Eu já vi isso em vários episódios e várias séries de jornada. Então acho que eu já tô acostumada, sabe, com isso, assim, eu não sei, essa falta de timing, eu acho. Não, Mas acho que também pode ser uma coisa, tipo assim, sabe? Cara, vamos tentar aliviar um momento que tá foda, sabe? Mas aí, de novo, né? Pra gente ser justo, isso não é um clichê nem só de voz, do cinema em geral acontece, né? O cara tá no meio do tiroteio lá e fazendo piada. Não, acho que eu vou morrer hoje. Isso. Então isso é meio comum. Mas isso é tão desconectado da realidade, né? Que, assim... É verdade. Tu tem razão. Tudo bem, assim, se a gente quisesse ver realidade, a gente não tava vendo uma série de ficção científica que se passa no século 24, de uma nave estelar que tava a 75 anos-luz de casa. A gente tava vendo um documentário. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, mas essa conta aí não pode ser só de voz, não. Legal, a gente, né, já tá voltando. E aí... Né, depois que tá todo mundo em casa, né, em casa não, de volta para sua nave, feliz, alegre, a Jenny, ela volta pro observatório lá do Guardião, tem aquele diálogo lá com ele, que, né, tipo assim, aquela fala dele, né, somos exploradores de outra galáxia que não sabia que a nossa tecnologia podia ser tão destrutiva, soa meio como uma coisa assim... Para isso que existe a primeira diretriz na federação, né? Eu pensei exatamente nisso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a primeira diretriz. Eu vi federação, escutar a federação. A gente acha que é chato, mas né? Então, assim, acho que esse cara... É necessário. E tem vários momentos, assim. Essa semana eu tava refazendo o guia de episódios do episódio da série clássica. É um episódio que os caras eles estão travando guerra por computadores. Eu agora esqueci o nome, eu tô ficando velho. É muito bom aquele episódio. Exato. Esse episódio ele é muito interessante, mas se você for olhar para esse quesito aí, o que ele interfere, ele estoura os computadores do cara, ele tá ameaça criar uma guerra interestelar de verdade. E tem a tal da Ordem Geral 24, não sei se você lembra que a Ordem Geral 24, em 2 horas a Enterprise vai, se os caras não devolverem os reféns, a Enterprise vai começar a bombardear o planeta. Não lembrava disso. O que eu lembrava desse episódio era, tipo assim, era a ideia geral. Eu não sei se, aliás, até disso eu tô enganada. É aquele que, tipo assim, que o computador avisa assim: Roberta, Carlos, não sei o que, vocês tá na hora de morrer, as pessoas vão lá e entram no computador para ser obliteradas. Exatamente. Né? Eu acho, assim, eu me lembro basicamente dessa ideia geral, assim, que eu acho que é muito, muito interessante, assim, né, mas eu realmente não lembrava desses detalhes. Depois dá uma revisitada lá, porque quando a gente vê, olhando para esse, ele soa um pouco estranho. Mas aí, eu acho que, voltando aqui pra voz, eu acho que tem vários momentos que a tal da primeira diretriz, assim, a gente vê a necessidade, mas ela também é uma coisa que em alguns momentos ela pode atar, né, as mãos e talvez... É uma diferença aí, eu acho que deve ser uma dificuldade grande você decidir entre a hora de você tomar uma ação e o que é interferência e o que é omissão. Mas ela volta, né, e aí tá lá o nosso amigo lá explicando pra gente de forma didática por que tem a primeira diretriz e tem os Kazons. Tem uma cena que eu não tô lembrando direito onde é, mas eu acho que é a hora que o Guardião ele morre mesmo, e aí acho que ele vira uma pedra, assim, um negócio assim. Isso. E tá lá a Jenny fazendo um monólogo olhando pra pedra. Imagina a atriz fazer um negócio desse.
Eu fiquei imaginando a atriz, que quando você olha para aquilo ali, você lembra que ela era o guardião, faz todo sentido. Mas pensa na atriz olhando para uma pedra e fazendo aquele monólogo. E principalmente porque, tipo assim, foi feito na primeira semana de gravação, né? Então, por mais que ela tenha se preparado, e pra ser a Janeway, é um negócio que tá recém começando a entrar naquela vibe Star Trek. Daqui a pouco uma pedra, assim, fica muito, né? Mas deve ter sido bizarro. Parece tem o filme Inseto, você lembra que é da Pixar? O cara dá uma pedra. Eu não vou contar a história aqui não, porque senão a gente vai... Mas depois você dá uma olhadinha. Tem uma história da pedra nos filmes da Pixar que é bem engraçada. Aí ela tá olhando ali pra pedra, assim... coitada de uma atriz, né? Que tem que fazer um monólogo olhando pra um pedacinho de plástico. Bom, depois ela se vingou com a Jeri Ryan. Né? É, verdade. Bom, aí finalmente vamos ali pro final ali do embate, né? Entre a Kazons e a Voyager. E aí eu acho que entra naquele cenário que você comentou lá na frente, que é de toda a autoridade que, assim, enquanto Frota Estelar, tudo bem, ok, mas né, o Chakotay, acho que ele já estava querendo prestar concurso pro cargo já, né? Ele já estava vendo, acho que vai abrir uma vaga aqui. Deixa eu dar uma puxada de saco aqui da capitã, que de repente pode sobrar uma vaguinha pra mim, porque realmente parece, na verdade, que a nave Maquis é uma nave de apoio da Voyager. Sim, porque eles imediatamente vão... Tipo assim, eu não sei, eu fico pensando, sabe, talvez, sob a perspectiva Maquis, a Federação também é malvada, sabe? E eles não fizeram nenhuma tentativa de tentar fugir, nada disso. Talvez eles tenham se dado conta, bom, beleza, a gente com essa navezinha fuleira aqui, a gente não vai conseguir chegar nem a 7 mil, quanto mais 70 mil anos-luz daqui. Mas eu achei curioso, sabe, eles não terem feito, sei lá, nenhum esforço pra fugir, pra entrar eles mesmos lá no array aquele. Eu acho que e aí que tá, porque eles voltam junto com a Voyager e tal, tudo bem. Se eles voltarem pra estação, faz todo sentido, porque teoricamente é a opção de caminho de volta, né? Mas eles terem o mesmo plano que a Janeway não faz sentido nenhum, porque não são Frota Estelar como a B'Elanna fala. E tem uma outra coisa que tudo bem, a pessoa pode estar querendo voltar, não sei, é uma abstração minha, mas eu não sei se os Maquis teriam o mesmo interesse em voltar pro quadrante alfa que teria a tripulação da Voyager. Eu acho que tem, porque assim, eu me lembro daquele episódio em que quando eles começam a receber notícia de casa, depois do Barclay, amo Barclay. Mas ali eles já são Starfleet purinho, né? E aí eles a B'Elanna recebe a notícia de que os Maquis já eram, e ela fica malzona, sabe? Ela fica tipo assim, pô, os caras estão lá lutando, não sei o que, por um bagulho que a gente acredita e a gente aqui e tal, sabe? Então, assim, acho que eles... lá eles recebem a notícia de que não existe mais Maquis. Mas a B'Elanna, ela fica mal porque ela achava que deveria ter ficado lá lutando, né? Mas, de qualquer maneira, essa passividade... E aí, pra mim, o maior problema disso tudo, todo esse... Aí tem lá a cena que a Janeway resolve voltar e destruir o arreio. Também não sei se é a melhor solução. Não sei se ela precisaria realmente destruir o arreio. Se era pra destruir alguma coisa, destruía, sabe, a nave Kazon já tava ali, tá bom, enfim. Mas é que não adianta, né? Porque que os Kazon são que nem praga, né? Morre um, vem mais 10 no lugar. Eu ia falar um negócio aqui, mas não sei, dependendo de quem tá ouvindo, pode não gostar. Então deixa quieto. Agora, a parte essa parte que é a parte que me incomoda. Senhor Tuvok, preparar o tricobalto. Sim, capitão. Abra um canal para os Kazons. Canal aberto. Chamei para avisar. Leve suas naves até uma distância segura. Pretendo destruir a estação. Não pode fazer isso. Eu posso e vou. Fim da transmissão. O que pensa que está fazendo? Essa estação é a nossa única chance de voltar. Eu sei que todos vocês têm famílias e que querem voltar para elas. Eu também. Mas não vou trocar as vidas dos Ocampas por nossas conveniências. Quem ela pensa que é para decidir isso por nós? É o capitão. Estamos em posição. Fogo! Essa ascendência, essa
da Jane de tomar a decisão de vida e morte por eles também, e o Chakotay, ele referendar essa, ele podia até falar, cara, não tem outra opção, a gente não tem o que fazer, também não gosto. Sim. Mas não, ali ele já estava batendo carteirinha de primeiro oficial, já estava na folha. Ali ele já era CLT, ele já tinha assinado a carteirinha já. Ali ele já estava sentindo o gostinho das férias e dessa já estava pegando aquelas férias em Raiza já tô aqui me vivendo em Raiza, chegando lá inclusive igual o Picard, né? Porque o Picard vai pra Raiza de USS Enterprise, né? Impressionante como é que essa nave da Frota ela serve pra qualquer coisa, para levar a pessoa pra casamento, levar a pessoa pra férias. Quem sabe um dia a gente vai ter essa felicidade de servir na frota e poder viajar, tirar férias grátis. Mas aí ela tem nesse momento aí e tal, destrói tudo, se decreta lá que agora os Kazon são os nossos grandes amigos. E aí tem aquele, né, o arquinho final aí de fechamento da série. Acho que essa primeira, de fechamento da série, não, de fechamento do episódio, né? Acho que a primeira questão ali, a primeira definição é a definição, que acho que era meio óbvia, né, de colocar o Tom Paris em ação de novo. Ela não tem muita opção, mas eu acho bacana, né, esse pequeno arco do Paris, do começo do episódio até o final, de como ele sai do primeiro do começo lá na colônia de férias e ele tem uma série de ações que eu acho que justificam a gente, não, cara, esse cara tem capacidade para isso, né? Esse cara é bom, eu acho, né? Eu acho que essa cena essa passagem da Jane aí tem significado para você? Funciona? Sim, para mim funciona. Assim, claro, novamente, eu acho que é bem rápido. Eu gosto da quando eu falei lá no início que eu gosto da jornada do Tom Paris, eu me refiro assim à jornada das 7 temporadas, sabe? Sim. Até a gente chegar onde ele chegou. Sim. Aqui é um negócio que é rápido, mas acho que também se justifica porque eles estão numa situação que não é uma situação comum, sabe? Tipo, eles não estão... a Janeway, ela não tá podendo se dar o luxo. Me lembra um pouco de Discovery, sabe? Que chega lá no século 31... E aí vão colocar, várias pessoas reclamaram, mas colocaram uma tripulação super crua, não sei o que, eles não têm opção. Né? Eu até acho que no caso do Discovery, por exemplo, agora já mudando de assunto, mas enfim, eles até poderiam, se eu fosse o almirante, eu teria colocado outro capitão com experiência, entendeu? E é isso aí. Mas assim, não é como se a Janeway tivesse opção, sabe? Ou de deixar o Tom Paris de Bobs no quarto, sabe? Então acho que assim, nesse caso acho que valeu e acho que ele também mostrou valor ao ter voltado para salvar o Chakotay, que era um desafeto dele, sabe? Então acho que assim, ele tá mostrando aos poucos, com atitudes, com ações, que ele é Starfleet material, né? Que ele é material da Frota Estelar. Verdade. Aí eu acho que essa piada da alma do Chakotay pertencer ao Paris, eu acho ela divertida. Achei bonitinha. O Chakotay falou alguma coisa da alma dele pertencer a você. Aí ele acho que eu vou gostar disso. Eu acho que tem uma pegadinha de humor aí. E que também já mostra um pouco a personalidade do Tom Paris, né? Ela já vai ele já vai se caracterizando como personagem que é engraçadinho. Não, eu acho que é um dos personagens, assim, tirando... Eu gosto muito da Jenny. A gente vai discutir lá na frente o Doutor e a Seven of Nine, mas desse pessoal aí do começo, sem dúvida, acho que o Paris é o cara que eu acho que é o que mais desperta a atenção, assim. E tem não sei se é a jornada mais adequada, mas tem uma jornada interessante nos 7 episódios, sim, né? E aí, a gente vai pra cena... complicaria a minha relação com Voyager por toda a eternidade. Estamos sós em uma região não mapeada da galáxia. Já fizemos alguns amigos e inimigos. Não temos ideia dos perigos que vamos enfrentar. Mas uma coisa é certa: as 2 tripulações têm que trabalhar juntas para sobreviver. Por isso, o comandante Chakotay e eu concordamos que haverá uma só tripulação. A da Frota Estelar.
Como somos a única nave da frota no quadrante Delta, continuaremos seguindo a nossa diretriz. Pesquisar novos mundos e explorar o espaço. Em algum lugar, em nossa jornada, vamos achar o caminho de volta. Sr. Paris, marque um curso. Para casa. Sim, capitão. Até hoje eu tenho problemas com isso. Eu aprendi, como eu falei, depois de rever Voyager, a diminuir um pouco as minhas expectativas e aceitar um pouco mais o que ela entrega. Mas assim, quando a gente soube da premissa da série e quando a gente começa a ver o episódio, essa série pra mim tinha tudo pra ser essa série diferentona também. Você tá longe da Federação, território inexplorado, sem recursos, tudo aquilo que a gente já sabe, e com uma tripulação terrorista lá dentro, que ela tem que lidar com aquilo, ela tem que lidar com esse pessoal que não queria estar ali, que rejeita aquilo ali, que, como você falou até pouco tempo, via a Frota Estelar como inimigo, né, e tal. E aí nessa cena já acaba tudo, tá todo mundo perfiladinho, com o uniforme da Frota Estelar, somos todos uma grande família feliz. Acabou a premissa da série aí pra mim. Eu entendo essa crítica, só que eu também acho que a série ela não se baseava nessa premissa de ser um conflito eterno entre Frota e Maquis. Eu acho que a premissa da série, pra mim, no meu coração, sempre foi jogamos uma galera diferente pra cacete longe de casa. E agora, como é que vocês vão fazer pra voltar? Vocês vão ter que sobreviver, vão ter que fazer amigos, vão ter que encontrar tecnologia, vão ter que dar um jeito pra voltar, sabe? Pra mim a premissa é essa. Então, assim, embora eu ache sim que é quebrado os caras já no primeiro dia já estarem quase dando as mãos e amiguinhos, mas assim, é uma coisa que não quebra com a série, porque eu vejo é um daqueles vários problemas nos roteiros que a gente vai vendo, sabe? E tu pensa, pô, isso poderia ter sido melhor e tal, mas assim, como o resto é tão legal, sabe, pra mim, eu relevo isso. E eu gosto também, assim, por exemplo, o fato de eventualmente já tá esse assunto. E claro, agora a gente vai ver nos próximos episódios, isso vai voltar à tona, né? Vai ter alguma repercussão, embora não como a gente gostaria, ou como a gente acha, não como eu acho que deveria ter sido, né? Eu acho que deveria ter sido muito mais difícil esse começo, acho que o começo deveria ter sido muito complicado, mas eventualmente ia ter que se assentar, sabe? Mas assim, acho que até, por exemplo, essa tranquilidade que se deu dá asas a ter um episódio em que o Tuvok faz um programa de computador no qual tem uma rebelião aqui, porque ele tinha esse medo, ele achava que tinha essa possibilidade, sabe? Então acho que assim, também gera possibilidades interessantes, sabe? Eu acho que tipo assim, é uma coisa que não é bem resolvida pra mim, mas que no final o não ser bem resolvido gerou coisas interessantes. Eu acho que a gente tem realmente alguns episódios ao longo da série que tocam nisso. Poucos episódios, assim. Eu acho que ele é muito pontual. Essa coisa, ela meio que se resolve muito rápido e de vez em quando alguém lembra, não, a gente tem que fazer um episódio assim, porque senão vai pegar mal. E esses episódios, eles acabam sendo os melhores episódios da série. Os episódios que tocam, né? Não necessariamente na questão Frota Estelar Maquis, mas os episódios que realmente que a Voyager não está fazendo uma pesquisa num planeta como se ela estivesse na nova geração, ela não está no batizado de alguém, ela não tá, episódios que ela realmente está com algum dilema, que é um dilema de encontrou tá faltando comida, tá faltando combustível, ou esses episódios eles são, e eu concordo com você, o Pathfinder talvez seja ele não é um episódio de Voyager que eu mais gosto, porque aquele é um episódio da nova geração. Ele basicamente é Barclay, a Troy, no final aparece Voyager ali, tal. Não é um demérito, que eu digo assim, ele é todo baseado em cima do Barclay, episódio que ele é muito, muito interessante, mas ele tem pouco de Voyager, ele tem mais de nova geração ali. Mas é um episódio lindíssimo. A maior parte dos episódios que tocam nessas dificuldades, não é o Unimatrix, o Year of the Hell, né? É porque a gente já sabia que ia ter botão de reset no final, mas Voyager era pra ser aquilo ali. Voyager era pra ser, não dá pra também ser tão radical, que senão a série acabava
em 5 episódios. Mas era para ir mais naquela direção, ou era, não era também, quem sou eu, né? A série tem que ir para onde o produtor diz que tem que ir, não sou eu. O meu sentimento, a minha expectativa era que a série fosse mais naquela direção. E acabou se tornando... E a série, pra mim, ela se parece muito mais com a nova geração do que com Heir of the Hell, que deveria ser a série, pra mim. É que a mim não incomoda, sabe? Assim, eu gosto muito do fato de Voyager e de vários... Isso é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De jornada em geral, assim, que tem um episódio que é em planeta, que é o monstro da semana, daqui a pouco tem outro que vai ser um episódio mais engraçado, que vai ser um alívio cômico, sabe? Que vai te dar aquele respiro de um negócio pesado. Daqui a pouco vai ter um episódio em que estão todos lá no futuro, não conseguiram resgatar a Voyager, daí tem que voltar, tem que roubar um não sei o que pra poder voltar no passado e resgatar. Eu acho muito, muito bom, sabe? Que tem, até porque são aquelas temporadas gigantescas, né? A gente tá falando de temporadas de 24 episódios. Eu não consigo imaginar uma temporada de 24 episódios com bombardeio e luta toda semana, sabe? Isso também eu acho que é ruim, assim, porque não desenvolve os personagens. Acho que eu gosto muito de Voyager porque eu gosto muito dos personagens, e tu vai conseguir isso também com um episódio, sabe, no holodeck, esse tipo de besteira, assim, sabe, episódio mais leve. Eu gosto muito disso. Mas acho que essa coisa do episódio da semana e tal, como você comentou em Deep Space Nine lá, assim, realmente, assim, você tinha que cumprir 24 ou acho que 26 episódios por temporada, então você tem que ter no meio do caminho alguma coisa diferente, porque senão, né, ou então Sim. Você não pode durar tanto tempo assim. Mas enfim, eu falhei miseravelmente na minha missão, que era de tentar manter esse podcast com um tempo menor. A gente já está indo para quase 2 horas. Agradeço muito para quem conseguiu acompanhar a gente até aqui nesse primeiro segmento. Mas para terminar... Prometemos nos próximos ser mais até porque breves. Os episódios serão menores, eles vão ajudar a gente. Sim. Mas eu não vou comentar a minha opinião, para a gente não se estender, eu só vou pedir a sua de um episódio de um personagem importante que a gente acabou não falando. O Doutor. O que você achou do Doutor nesse primeiro... Doutor, gente, eu sou apaixonada por ele. Mas eu sou apaixonada especificamente em Caretaker. Então, acho que em Caretaker a gente vê que ele vai ser um cara engraçado, que vai ter essa pegada de não ter bedside manners, nenhuma boa... que ele não tem nada de boas maneiras com os pacientes, que ele é péssimo com os pacientes. Então acho que já dá pra ver mais ou menos o que vem por aí, né? Eu sou encantada por ele. Então, tipo assim, ele aparece na tela, eu já tô aqui sorrindo, que nem uma bobagem. E eu acho que o próprio carisma do personagem foi fazendo com que a gente tem que tirar esse cara daqui de dentro. Eu vou depois dar uma procurada, porque realmente não conheço esse background, vou dar uma olhadinha aí, pessoal, também pra quem tá ouvindo, eu recomendo o volume 3 de Trek Brasilis, a jornada da USS Voyager, que provavelmente deve ter essa informação lá, então eu lerei pra gente tentar descobrir isso. Mas eu acredito que isso não deve ter sido muito planejado, essa evolução do Doutor, mas acho que tanto o personagem como o trabalho do ator levaram a esse... A gente precisa tirar o cara daqui de dentro, né? O Robert Picardo é demais, né? Eu acho que inclusive nessa primeira temporada que ele já sai do holodeck, que ele vai pro holodeck, né? Vai ter aquela aventura meio medieval. Não sei se é no primeiro episódio, mas enfim. Eu preciso rever. Voyager, eu tenho uma dificuldade grande em posicionar os episódios por temporada, né? E eu acho que vai ser bacana. Porque elas não são muito diferentes entre si, né? Na real, elas são muito, muito lineares. Na verdade, a gente separa, assim, o Star Trek antes e pós Heavy of Nine, né? E, inclusive, na época, você é muito jovem, você não lembra disso, havia até um pessoal dizendo, tem que mudar o nome da série para Star Trek Heavy of Nine. Que até foi o motivo pelo qual a Kate Mulgrew ficou tão braba e descontava essa raiva toda na Jeri Ryan, coitada, né? Mas enfim, dá pra entender. E eu acho, de novo, né? Eu não sou grande fã. A série, a Voyager não é a minha série favorita, mas eu gosto muito da Janeway. Eu acho que a Janeway como capitão, assim, tanto da personagem como da atriz, acho que eles fizeram um trabalho muito legal. E tem alguns episódios que
Tem um que ela tem uma ancestral que era do programa, que casou com o cara. Cara, aquele episódio é muito bacana, assim, da Kate, sim, ela fazendo uma outra personagem totalmente diferente, isso é bem legal. Muito bom. Eu acho que ela. Então acho que é uma injustiça muito. Acho que a Jerry fez um trabalho muito legal, a Sarah Nine é uma personagem muito bacana, mas a Jenny da Kate Mulgrew merece mais carinho, mais respeito dos fãs. Aí eu não tô entre esses que digo que ela não é uma boa capitã. Eu curto muito como ela se impõe quando ela tem que se impor, né? Aqui nesse episódio, mesmo na hora que o Chakotay ele ameaça o Pérez, ela, cara, peraí, o cara é mesmo da minha tripulação. E entra no meio dele. É verdade. Pai, não, você não vai fazer. Isso eu acho que é bacana, né? Eu acho que ela passa essa credibilidade. Não é só falar, mas você acredita, não, peraí, eu não vou encarar essa mulher, não. Mas, como disse, falei na minha missão, temos aqui quase 2 horas. A quem está ouvindo a gente, eu agradeço bastante por ter chegado aqui. Não vou me estender, vou perguntar aqui para a Roberta. Roberta, deixo para você as considerações finais, finalizar esse primeiro episódio, agradecer pela sua agradável companhia e esperamos que a gente esteja aqui por mais 7 longas temporadas falando sobre Voz, e deixo para você para finalizar esse podcast. Então, eu que agradeço muito o convite, adorei a ideia da gente fazer esse podcast, espero que a gente tenha fôlego, porque é uma maratona, mas acho que vai ser uma maratona muito legal, assim, só por hoje já dá pra ver, assim, que é um papo divertido, é um papo bom, então esperamos que vocês, nossa audiência, estejam aqui daqui a 15 dias. Pessoal, muito obrigado, tenham uma excelente semana ou excelentes 2 semanas e grande abraço.